Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Tenho comigo em estúdio o pastor Paulo Rogério, da Igreja Presbiteriana, e com ele vamos falar, neste breve tempo que temos, sobre plantação de igrejas. Pastor Paulo Rogério, obrigado uma vez mais por se disponibilizar e estar connosco. Sei que tem pelo menos uma experiência da plantação de uma igreja, não no contexto português, no contexto de onde veio, do Brasil, mas gostaria de começar por colocar esta questão. Como é que surge? Bom, ela surge a partir de alguns objetivos, né? Pode ser o objetivo da igreja, né? Uma igreja que planta igrejas, né? Eu digo isso porque a igreja que nós plantamos no Brasil, ela tinha esse objetivo, ela tinha essa necessidade. Nós precisamos propagar o Evangelho. Então, ela foi criada de uma forma, com uma experiência, e gerou na igreja a expectativa de gerar outras igrejas. E elas viam isso como o resultado de uma teologia saudável, uma teologia de missões. Significa que, por exemplo, uma igreja que tem um determinado número de membros, que tem uma certa grandeza, poderá descobrir que provavelmente tem pessoas que vêm a essa comunidade que são de um local totalmente diferente, onde é possível começar, por exemplo, um trabalho. Sim, e essa foi a minha experiência, né? Por exemplo, eu não participei no Brasil do Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas, porque ela é recente. Esse grupo existe recente no Brasil e é um centro de treinamento de respeito. Nós não participamos disso. O que nós tivemos foi um grupo de pessoas da igreja, a igreja tinha 350 membros, e já não cabiam para assistir o culto juntos. E nós saímos em 65 pessoas e fomos para a freguesia, fomos para o bairro. E ali começamos uma igreja e começamos a perceber tudo aquilo que era necessário para formar uma nova igreja, né? E a partir do momento que nós colocamos uma placa, Igreja Presbiteriana, surgiram muitas pessoas que já moravam no bairro e não tinham uma referência da nossa igreja ou de uma igreja evangélica. E começou a aparecer pessoas. Nota-se que em Portugal as comunidades que têm um certo número que têm uma certa grandeza e que têm até já um século de existência, ao longo da sua história tiveram pouca propensão para iniciar novos trabalhos, plantar novas igrejas. Isso deve-se exclusivamente à dificuldade de fazer cristãos, de chamar cristãos em Portugal, ou é uma apatia da igreja? Olha, pode ser uma apatia da igreja, né? Uma vez que a igreja não tem objetivos missionários, não tem objetivos de propagação do Evangelho, ou não compreendeu que o Evangelho é propagador, que o Evangelho em mim cria reações, e essas reações são sim reações de gerar testemunho, de gerar uma qualidade de vida onde as pessoas possam ver que eu me relaciono com Deus e isso resolve, isso satisfaz o meu ser. Isso, logicamente, pode ser uma apatia, pode ser uma questão também doutrinária, ou da visão que o líder tem de sua teologia e propagou isso para os seus membros. Pode sim. Mas também pode ser um comodismo? Claro que pode. Por quê? Frequentar a igreja é um problema. Porque se você está em casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, você cria uma rotina e você fica nessa rotina. Ou seja, pode ser uma apatia, pode ser uma rotina, pode ser um costume, pode ser falta de orientação acerca da liderança, de uma visão de teologia. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Até porque, num contexto de uma igreja que tenha um número apreciável de membros, o facto de se querer plantar uma igreja numa outra área do Conselho, por exemplo, implicará a deslocação de alguns desses membros. E muitas vezes a tendência é ficarmos onde já há um número maior e onde já há uma certa estrutura e uma certa dinâmica de escola dominical ou outro tipo de iniciativas e torna difícil essa plantação. Sim, torna-se sim. O comodismo, como eu disse. Mas olha bem, quando nós fazemos a experiência de pequenos grupos, né? Vamos dizer assim, a experiência de criar novos grupos. Quando você cria novos grupos, que seja na casa, numa garagem, numa loja, num ginásio, um espaço que você possa se reunir, geralmente as pessoas motivam-se a plantar igreja, a ser
um agente missionário, a ser um agente propagador do Evangelho. Né? Por exemplo, um amigo reúne aqui em Portugal com um grupo na sexta-feira. E a reunião se chama Mais Um. Quer dizer, ele já criou um rótulo, mais um. Eu não vou sozinho, eu tenho que levar mais um. Quer dizer, já cria um clima, né? E, logicamente, o estudo bíblico está voltado para isso. Eu sou cristão, para gerar testemunho, para propagar o Evangelho. A plantação da igreja é, obviamente, algo que emana da própria concepção de igreja, mas nessa perspectiva da motivação que falou, é um fator adicional de esperança também para a igreja que já existe. Claro, claro, claro. Olha, a igreja que eu formei no Espírito Santo, nós começamos com 65 pessoas e em um ano nós éramos 144 membros. E o que aconteceu? Esse grupo, ela buscou formar outras igrejas, porque ela teve a experiência, ela gostou desta experiência, ela entendeu o Evangelho desta forma. Então hoje, essa igreja, depois de 20 anos, ela tem 3 outras igrejas formadas e mais uma igreja formada a partir de uma delas. E essa igreja, ela não tinha só o pensamento de plantar igrejas. Ela tem um prédio de educação que ela faz a explicação, né? Ela fica entre um bairro de classe nobre, de classe pobre, fica no meio, então ela atende a necessidade dessas crianças. E isso também faz com que o Evangelho se propague. Pastor Paulo Rogério, obrigado pela sua experiência e pela forma como nós podemos visualizar a sua aplicação também no nosso contexto, já que é importante, obviamente, a missão e a disseminação do Evangelho por todo o país. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve e até lá o nosso desejo. Fiquem bem, fiquem com Deus.